Determine o ângulo θ necessário para acoplar o elemento A à chapa, de modo que a força resultante de FA e FB seja orientada horizontalmente para a direita. Além disso, informe qual é a intensidade da força resultante. Então, pessoal, vocês vão ter aqui essa figura, né? Onde tem aqui na chapa, ó, A, uma força exercendo de 8 kN, e aqui na chapa B, uma força de 6 kN com um ângulo de 40 graus, formado entre a chapa B e o plano aqui vertical. E ele quer saber quem é esse ângulo θ e a força resultante, né, entre A e B, e a força B. Então, é sobre esses exercícios, né, resolvidos estática do livro de Hibbeler, da 10ª edição, que vamos ver neste vídeo. Como resolver exercícios de estática do ponto material? Será que tem passos que possam ajudar o estudante na resolução desses exercícios? Pois é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Aprenda a resolver exercícios de forças no plano, envolvendo estática, ângulos entre duas forças e resultante de duas forças. Olá, pessoal! Aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes, Engenharia. Vamos ver mais alguns exercícios resolvidos de estática do livro de Hibbeler da 10ª edição. Tem muitas razões para resolver exercícios de estática de forças no plano de maneira sistemática, passo a passo, pois o estudante tem um guia para não se perder diante de forças no plano. Exercícios resolvidos aqui apresentados, vamos ao vídeo. Foi dado aqui na questão, como vocês viram aqui, né, essa imagem, né, onde ele quer saber esse ângulo θ, a força resultante. Então, qual é o passo número 1? Vamos para o passo número 1. O passo número 1 diz o seguinte, né? São 10 passos que eu vou fazer aqui o total, onde vocês, à medida que forem resolvendo os exercícios, vocês vão memorizando. Passo número 1. Colocamos as forças no plano cartesiano e retiramos os dados da questão. Então, se você observar aqui a figurinha, ó, esse eixo aqui horizontal, vou colocar o eixo X, e esse eixo vertical, o eixo Y. Onde o encontro dessas duas forças, eu vou fazer com que fique na origem do plano cartesiano. Passo 1. Colocamos as forças no plano cartesiano e retiramos os dados da questão. Então, como vocês estão vendo aqui na figura, vocês têm esse eixo horizontal. Eu vou colocar nesse eixo horizontal o eixo X e temos esse eixo vertical. Vamos colocar o eixo Y e vamos fazer coincidir o plano cartesiano na origem dessas duas forças. E retiramos os dados. Vamos colocar o ângulo θ formado entre a vertical, que é o eixo Y, a força A de 8 kN. E também colocamos o ângulo de 40 graus entre o eixo Y e a força B de 6 kN. Então, muito importante retirar esses dados. Então, está aqui ó, o nosso plano cartesiano, eixo Y, e aqui o eixo X. Então, ele tem essa força A, que ele foi dado na questão, que é de 8 kN, e tem essa força B, que foi de 6 kN. E aqui está o ângulo que ele quer que vocês descubram, que é θ, e deu esse ângulo aqui, que é de 40. E pede na questão que vocês calculem a resultante, né, formada entre essa força A e essa força B. Vamos agora para o segundo passo. O que é que diz o passo 2? Traçamos as retas paralelas às forças e onde elas se cruzarem, traçamos a força resultante. Então, aqui, ó, eu tenho aqui a força B, ó, tracei essa paralela à força B, está em azul, e tracei essa outra paralela à força A, aqui, ó. Onde elas se cruzarem, eu traço a resultante, onde a resultante ela sai da origem das duas forças e a extremidade, onde houve o cruzamento dessas linhas que nós traçamos aqui, paralela às forças. E depois disso aqui, o que é que você faz? Escolhemos a força fixa e circulamos. Você tem a força A e você tem a força B.
Então, quando eu falo força fixa, você vai fixar uma das duas. Ou você fixa A, ou você fixa B. Eu dou um conselho que vocês façam um círculo naquela força que vocês escolheram para fixar. Eu, por exemplo, neste aqui, eu circulei a força A, então eu fixei a força A. E essa força B, ela é não fixa. Passo 3. Movemos a força não fixa para a sua projeção. Então, aqui é a força B, veja, ela estava aqui, como vocês viram. Aí eu movi ela, saiu daqui, e coloquei na sua projeção, que é aqui. Então, foi isso que eu fiz no passo 3. Movemos a força não fixa para a sua projeção. E, em seguida, achuramos o triângulo. Então, eu vim aqui, isso aí, pintando aqui de amarelo, para eu não me atrapalhar esse triângulo de cima com esse triângulo de baixo. Mas no caderno de vocês, você pode passar assim com lápis rapidinho no triângulo que vocês estiverem trabalhando para não se atrapalhar. Passo 4. O que é que diz o passo 4? Prolongamos a força fixa e colocamos o ângulo V. Então, está aqui. Aqui está a força fixa. O que foi que eu fiz com ela aqui? Eu dei um prolongamento, né? E aí colocamos o ângulo V. Quem é esse ângulo V? Como é que se calcula esse ângulo V? Esse ângulo V, para você calcular ele, o que é que acontece? Você vai pegar e vai fazer isso aqui. Você vai fazer 50 mais alfa. Por que 50 mais alfa? Porque se você olhar a medida desse ângulo V, é a mesma medida desse ângulo aqui todo. Tá vendo? Que sai daqui dessa linha tracejada e vai até a força fixa. E quanto é esse ângulo aqui? Aí você veja, se na questão ele diz que aqui é 40 graus e aqui forma 90, então chegamos à conclusão que esse ângulo daqui, onde estava a força não fixa, até o eixo X vale quanto? 50, porque 40 mais 50, 90. Mas o ângulo V é esse ângulo aqui, que está entre as duas forças. Então, quanto é o ângulo que estava entre as duas forças? É esse 50 que você determinou, mas esse aqui que você não conhece, que é alfa. Então, o ângulo V, não temos como calcular esse ângulo V no momento. Por quê? Porque não conhecemos quanto é o ângulo alfa. Olha, aqui tem esse ângulo. Se ele tivesse determinado, tínhamos como achar esse ângulo V. Como ele não deu esse valor, não tem como você determinar. Então, por isso, eliminamos trabalhar com esse ângulo V para essa questão aqui. Passo 5. Aplicamos a propriedade dos ângulos suplementares e achamos o ângulo FFP. Quem é esse ângulo FFP? Esse ângulo que fica aqui entre essas duas forças, a força fixa e a força não fixa, é o que eu chamo de FFP. Então, como é que se calcula esse ângulo aqui? Então, como vai aplicar a propriedade dos ângulos suplementares, eu vou pegar FFP e vou somar com o ângulo V, que vai dar quanto? 180. Como nessa questão não deu para descobrir o ângulo V, então, por enquanto, a gente não tem como encontrar esse ângulo FFP. Então, mas o roteiro segue o mesmo, para todo tipo de questão. O passo 6 diz o seguinte: colocamos no triângulo os ângulos FFR e AF. Olha aqui, FFR. Quem é FFR? É o ângulo formado entre a força fixa, que é essa daqui, que nós circulamos, e a força resultante, que é essa daqui. Então, esse ângulo recebe o nome de FFR. E esse ângulo formado aqui entre a força não fixa e a resultante é o que nós vamos chamar aqui de o ângulo que faltava. Colocamos no triângulo os ângulos FFR e AF. Só lembrando que o ângulo FFR, ou seja, da força fixa à força resultante, ele é igual a alfa, mas não conhecemos quem é alfa. Então, se você for lembrar direitinho, o ângulo FFP mais V, ele é igual a quem? 180. Então, esse ângulo aqui foi descartado você encontrar ele no momento, porque faltou o ângulo V. Agora, o ângulo AF tem como você achar. Por quê? Porque aqui são ângulos alternos internos. Então, aqui você tem essa aqui, AF, e tem esse onde ela se encontrava. Então, esse lado aqui, ele é paralelo a esse, e a força resultante corta
essas duas linhas paralelas. Daí, ó, esse ângulo aqui, ele é alterno, porque ele fica de um lado, e esse aqui que ele deu na questão, no caso que nós calculamos, fica do outro. E interno porque está dentro dessas duas paralelas. Então, se você sabe a medida desse ângulo, automaticamente você já descobriu qual é a medida de AF. Então, AF vale 50 graus. O passo 7, o que é que diz o passo 7? Observamos se tem um ângulo do triângulo entre duas forças conhecidas. Se tiver, aplico a lei dos cossenos. Se não tiver, a lei dos senos. Vamos lá. Olhando aqui esse ângulo alfa, né, que é o ângulo FFR, ó, essa força A, né, que é a força fixa aqui, ela é conhecida, vale 8 kN. Mas essa resultante, ela não é conhecida. Vamos para o próximo. Esse ângulo FFP, o que acontece ele? Nós nem sabemos quanto é que ele vale. Então, também é outro ângulo desconhecido. E AF? AF, apesar que tem um ângulo conhecido, que vale 50 graus, mas esse lado você conhece, que FB vale 6, e esse aqui você não conhece. Ou seja, você tem um triângulo onde apenas um ângulo é conhecido, que é AF. Mas os dois lados que estão ligando esse ângulo, não conhecemos quanto é que ele vale, né? Quanto é a sua força. Esse aqui, o FB é 6, mas esse quanto que é? Não sei. Então, não podemos aplicar a lei dos cossenos. Vamos ter que aplicar aqui, para resolver essa questão, a lei dos senos. Passo 8. Aplicamos a lei dos senos. Então, aplicando a lei dos senos, nós vamos seguir essa formulazinha aqui. O sempre nunca muda. O seno, aqui embaixo, né? Aqui embaixo nunca muda a proporção. Vai mudar aqui em cima, mas aqui embaixo não. O seno é igual à força fixa e à força resultante. Então, seno é igual ao ângulo formado entre a força fixa e a força resultante. Aqui você vai botar o seno do ângulo formado entre a força fixa e a projeção da força não fixa. Aqui você vai colocar o seno do ângulo que faltava. E quem é que vai ficar em cima? O lado que tiver oposto a esse ângulo aí. FFR. Cadê ele? Aqui o ângulo aí. FFR é esse. Você vai procurar o lado que está na frente dele, oposto. Então, é só você sair daqui. Aí, quem é o oposto? FB. Então, em cima é FB. Quem é que vai ficar em cima do ângulo FFP? Cadê ele? Aqui, ó. FFP. Então, você vai sair daqui do vértice e vai vir para cá. Então, esse aqui é o lado oposto. É o quem? O valor dele? R. Então, por isso que eu coloquei R aqui. E o ângulo que faltava, que é esse aqui, quem é ele? É esse aqui. É. Então, você vai sair daqui do vértice e vai para cá. Então, esse aqui é o lado que está na frente desse ângulo, que é quem? FA. O passo 9. Então, descobrimos que vai ser aplicado, no caso, a lei dos senos, né? Foi essa fórmula que eu expliquei para vocês nesse instante. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou apenas substituir os valores. Olha. FB, quem foi FB? FB foi dado que vale quanto? 6. Aí coloquei aqui 6. Quem é R? Desejo saber quem é. E quem é FA? Ele deu que vale quanto? 8. Esses ângulos aqui não são conhecidos, mas o ângulo AF é conhecido e vale quanto? 50 graus. Então, 50 graus, que calculamos no instante. Ele é alterno ou interno. Então, C aqui é 50, AF é 50. Então, descobrimos já esse ângulo. O passo 10. O passo 10, ele diz o seguinte. Achamos o ângulo FFR, que é esse aqui. Como é que nós vamos achar o ângulo FR? Você, lembrando aqui o seguinte. Eu vou comparar aqui o seguinte. Resolvendo essa proporção, se você for olhar aqui, ó, o FFR, ó, você tem os dados dessa razão aqui. Ó, você tem aqui, ó, basta olhar aqui, ó, você tem aqui o 8 e você tem um 150. Com isso aqui, dá para você calcular esse ângulo aqui. Ó. Então, vou pegar essa razão e vou igualar com essa outra razão. Então, é isso que eu vou fazer. Quanto vale o seno de 50? O seno de 50 vale quanto? 0,77. FFR é a mesma coisa do ângulo alfa, aqui, seno de alfa. Tudo que eu tenho que fazer é descobrir quanto vale esse ângulo alfa. Então, aqui é só fazer, multiplicando 8 vezes seno de alfa, então ele está multiplicando, passa para cá, dividindo,
E no numerador vai ficar 6 vezes 0,77, que vai dar 4,60. Logo, o seno de alfa vai ser igual a 4,60 dividido por 8, vai dar 0,57. Logo, então você vai descobrir aqui o seno de menos 1, né, que é o inverso do seno. Para você descobrir o arco, você vai achar que ele vale quanto? 35,1. Então, você acabou descobrindo quanto é esse ângulo alfa, 35,1. Então, está aqui terminado os 10 passos. O que você vai fazer agora é apenas determinar o que foi pedido na questão. Então, toda a questão que eu resolver de triângulo dentro dos eixos é dessa maneira que eu vou fazer para você. Vou fazer uma série de vídeos aqui para vocês, tanto do livro de Hibbeler, da 10ª edição, como de Bi, da 5ª edição. Então, vamos agora determinar o que ele quer. Ele quer que diga θ. Quem é esse ângulo aqui, θ? Bem, você sabe que θ mais alfa tem que dar quanto? 90. Quem foi esse θ que acabamos de encontrar, esse ângulozinho aqui? Foi de 35,1 grau, que é igual a 90. Logo, θ é igual a 90, passa para cá, negativo, menos 35,1. 90 menos 35,1. θ vale quanto? 54,9 graus. Então, você já acabou descobrindo o ângulo θ que ele pediu na questão. Vamos calcular agora o ângulo FFP, que é esse que está aqui em cima. Ó, se você lembrar direitinho, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Então, se você pegar esse ângulo FFR mais FFP mais AF, esses três ângulos tem que dar quanto? 180. O FFR, nós acabamos de calcular que esse ângulo aqui ele vale quanto? 35,1. O AF, nós já calculamos em outro momento, né? Alternos internos. Esse aqui é 50, ele era 50. Colocamos aqui. Logo, vamos determinar FFP. FFP é igual a 180. Passa, aqui está tudo positivo, esses dois. Passa para cá, vem negativo. Esse vem negativo e esse vem negativo. FFP é igual a quanto? Fazendo essa continha aqui, 94,9 graus. Quanto vale o seno de 94,9? Vale 1. Feito isso aqui, agora ficou fácil para a gente achar a resultante. Vamos achar aqui a resultante. Então, como é que faz para achar a resultante? Aí você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá no passo 9, só para você relembrar. Ó, eu vou pegar essa razão e vou igualar com essa aqui, porque esse aqui eu acabei de achar, né? E esse aqui também. Então, agora ficou fácil para achar a resultante. Seno 6, né? Que eu peguei aquela razão lá sobre o seno de FFR, e R sobre o seno de FFP. Quem foi o seno de FFR? 0,57 que nós encontramos. Quem foi o seno de FFP? 1, que também encontramos. Logo, eu vou fazer o quê? Multiplicar 0,57 vezes R. Então, aqui está multiplicando, isolando, passo para cá, dividindo, 0,57. E no numerador, vou fazer 6, aproximadamente, porque aqui no Excel, mas aqui tem outros números escondidos. 6 vezes 1 dá 5,94. Então, a resultante vai ser igual a 5,98 dividido por 0,57. A resultante vai ser 10,40 kN. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo. E deixa um like aí, pessoal, para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui em meu canal, segunda-feira e quinta-feira, sempre às 19 horas. Então, até o próximo, pessoal. Fui!